Vocês já ouviram falar sobre o termo judeu da corte? Eu, particularmente, não sabia que esse termo existia até essa semana. Então, lendo a respeito, pesquisando a respeito, eu posso dizer para vocês que existiu, assim, uma categoria de membro da comunidade judaica que financiou praticamente grande parte dos fenômenos sociais, culturais que nós conhecemos. E assim, para poder falar disso com a seriedade certa, eu vou ter que fazer uma série de considerações, inclusive algumas serão repetições de coisas que eu falei no último vídeo desse canal, aquele que eu falava do Dom Isaac Abravanel, o antepassado do Silvio Santos, que era praticamente proto-judeu da corte. Por que eu estou falando essa expressão específica? Porque existiu uma palavra, a palavra em alemão, se tu procurar por judeu da corte no Google vai aparecer a palavra, que se não me engano a pronúncia é Hofjudah, que se pronunciaria, que seria isso daí, judeu da corte. Então, um judeu que estava ligado à corte. Qual corte? A cortes da nobreza, da monarquia europeia, num período específico, século XVII, século XVIII, o tempo que a gente chama das monarquias absolutistas, o período que a igreja e o Estado estavam unificados, havia os senhores feudais, ser dono de terra exigia um título nobiliárquico, que as pessoas comuns não poderiam ser donos de certas propriedades, poderiam habitar nas propriedades dos outros. Então, assim, como o Dom Isaac Abravanel, que era o protagonista do meu último vídeo, viveu em 1500, ele não foi exatamente o judeu da corte, mas era exatamente a mesma dinâmica. Alguém que negociou, fez comércio, financiou, emprestou dinheiro, teve relações específicas e quase que exclusivamente só com nobres, só com reis, com duques, com monarcas em geral. Então, assim, a primeira coisa, quando eu caí assim nesse termo, que na verdade agora nem me lembro como que eu cheguei até essa expressão específica, porque honestamente eu sou fascinado por história. Eu pesquiso história constantemente, desde que eu tenho acesso à internet, mas na realidade desde antes de ter acesso à internet eu dava um jeito de ter acesso a alguma espécie de material histórico para ler, ficar refletindo, teorizar. Sempre foi a minha praia. Então, assim, como é que eu nunca tinha caído nesse termo, sendo que eles estão literalmente interligados com todos os grandes eventos históricos, assim, né? Então, assim, vamos começar mais uma vez pelo início. Dizem que o início desse fenômeno acontece ali século XI e século XII, por causa de duas leis, duas bulas papais, que começam artificialmente a acumular riqueza nas mãos dessas elites do povo judeu. Destacando de novo que sempre existiu uma maioria da população judaica que era considerada pobre, para os padrões da época, e que não detinham esse mesmo poder, esse mesmo privilégio. Mas existia sim essa categoria, essa casta, esse 1% da população judaica que, por questões que até agora eu não entendi as explicações, o mais tarde que explica o fenômeno, fala que antes do século XI, essas elites judaicas viviam da venda de artigos de luxo, comércio internacional de utensílios para utilizar no trabalho agrícola. Então, assim, isso não explica muita coisa para mim ainda, então eu vou ter que cavar mais fundo para entender um pouco mais como que esse fenômeno passa a ser possível. Porque o século XI e XII, quando rola essas leis, que são basicamente duas leis papais, então não é uma lei num papel que impede as pessoas de fazer as coisas e tudo mais, mas é o Papa se pronunciando sobre questões da sociedade. Uma delas fala sobre proibição da prática de usura, que é juros excessivos pelos cristãos. E meio que inviabiliza até a função de como agiota, como cambista, como banqueiro. Tinha cristãos também desempenhando essa função ali no século XI, mais ou menos. Só que daí, conforme foi proibido a prática da usura, que é esses juros excessivos, porque basicamente estava em comum acordo que quem ia emprestar receberia mais depois. Só que daí falaram que, olha, usura não podia, de acordo com essa bula papal, como eu falei, não quer dizer que todo mundo mudou seus hábitos por causa disso. Mas daí explica o fenômeno de uma forma mais abrangente, por que essas coisas começaram a acontecer. Então, e ao mesmo tempo, logo depois disso, outro papa, daí não seria nem o mesmo, passaria uma bula papal que proibiria os judeus de fazer o trabalho camponês, digamos assim, proibiria eles de trabalhar no campo, nos feudos. Os judeus que estivessem nos feudos não poderiam trabalhar como camponês, que era praticamente um emprego, sabe? Era esperado que o camponês faria certa coisa e não era esperado que o judeu faria isso. E daí também ele foi impedido de trabalhar de vários tipos de setores, obrigariam eles, teoricamente, a ir para o mercado financeiro, a troca de produtos, o comércio, enfim, essa coisa, né, de empréstimo também.
Por que eu estou fazendo essas aspas? Porque nesse mesmo período histórico é dito que existiam esses judeus mais pobres. E esses judeus mais pobres, por serem proibidos de trabalhar no campo, que tipo de função eles desempenhavam? Muitos eram alfaiates, sapateiros, carregavam água, então profissões assim também consideradas da categoria trabalhadora. Então, se esses judeus pobres praticavam esse tipo de profissão, porque em essência eles tinham que sobreviver de alguma forma, e já que eles não podiam ser vistos no campo, alguma forma de ser remunerado eles tinham que fazer, mesmo que fosse dentro da própria comunidade deles. Então, assim, mostra que não era necessariamente proibido, os judeus não poderiam estar fazendo alguma outra coisa. Então, essa elite, artificialmente ou não, influenciado ou não, eles foram cada vez mais desenvolvendo esse talento de acumular riqueza, digamos assim. Então, a ponto de no século XII e XIII isso daí já começar a se tornar um senso comum. Que quando reis ou rainhas ou nobres em geral precisavam de dinheiro para fazer grandes coisas, grandes investimentos financeiros, sabe? Construir castelos. Inclusive a própria igreja que condenava a usura pegava dinheiro emprestado para construir esses templos enormes do período medieval que a gente olha hoje em dia e fica impressionado, sabe? Então, assim, veja como já tá intrínseco a um movimento histórico gigantesco. Toda essa história do feudalismo, meio que não existe feudalismo sem esses grandes bolsões de dinheiro. Porque os senhores feudais, eles eram dono das terras, mas eles não tinham o dinheiro. O dinheiro era concentrado nessas elites judaicas que negociavam e tipo assim, quando digo negociavam, tem várias questões. É que as pessoas têm que entender que assim, se um judeu estava financiando um certo líder, devia ter certas pessoas querendo sabotar aquele judeu específico. E se aliar com outro judeu que porventura queria fazer uma parceria com outro grupo para poder ter uma espécie de alavanca. Então assim, por isso que no último vídeo eu fiz essa comparação e hoje eu vou fazer de novo, é basicamente os políticos querendo se alinhar com os banqueiros do mundo moderno, os donos das marcas, os donos das empresas mais caras. É a mesma lógica, porque um governo querer colocar qualquer projeto em prática, alguém tem que estar financiando. E essa pessoa que está financiando, ele vai financiar qualquer projeto indiscriminadamente. Inclusive essa própria dinâmica é muito difícil de entender, igreja e antissemitismo, porque a igreja teoricamente recebia dinheiro dos judeus para fazer a propagação de ideias que eram consideradas antissemitas, digamos assim. Então, é complexo, sabe? Porque as duas coisas é complicado. Como é que as pessoas que estavam centralizando o dinheiro na mão do judeu não percebiam que na prática eles estavam também sendo beneficiados, até porque não era só questão de dinheiro. É que daí eu ainda não cheguei ainda na parte do judeu da corte. Mas conforme essa coisa foi sendo estabelecida, por exemplo, o Dom Isaac Bravanel é o meio termo entre isso, né? Entre esses séculos do começo da Idade Média para o começo do descobrimento, até depois do século XVII e XVIII, que era o momento que as monarquias absolutistas estavam bem estabelecidas. Simultaneamente a isso, aumenta o antissemitismo, mas ainda assim nunca deixa de existir uma elite judaica que recebe privilégios. Quais privilégios? Em primeiro lugar, não viver na área dos judeus. Então isso te deixa muito mais seguro, porque várias vezes a violência contra o povo judeu ela não era tipo assim individual. Era muito mais assim sistêmica, em algum momento de revolta, de rebelião ou de saques organizados mesmo, que é chamado de pogroms. Isso daí acontecia muito mais assim em grupos, e para saquear toda uma comunidade judaica, ou destruir, ou matar, enfim. Então, só esses judeus da corte, que na época ainda não tinha esse título, irem viver nas regiões onde vivia os cristãos ricos. Eles já ficam muito mais escondidos. Eles também podiam se vestir como os nobres cristãos. Eles podiam, por exemplo, explica muito também o fenômeno de peruca. Era uma coisa que eu nunca tinha entendido muito bem, porque que rolou todo esse lance das pessoas utilizarem peruca. E eu não estou dizendo que todo mundo que vestia uma peruca era judeu, mas explicaria bastante, entende? Explicaria bastante que daí alguma pessoa que não era judeu utilizava peruca e um monte de judeu utilizava, porque daí, com o passar dos séculos, fica isso. Tu vê uma pessoa com peruca, tu enxerga uma pessoa de poder. Tu não consegue enxergar ou pensar outra coisa diferente disso. Mais ou menos isso. Entende? Aí essa pessoa ficava muito mais segura, né? Além dela frequentar os espaços da elite, ele jantava com a elite, ele conversava com a elite. A elite pedia ajuda para ele, financiado, para poder tocar adiante os projetos. E queria estar em favor com essa elite judaica que podia ser uma espécie de refém deles, mas ao mesmo tempo tu não queria desagradar aquele financista sabendo que outras pessoas podiam estar querendo a favor dele. Inclusive, é dito isso mesmo, que eles tinham poder de escolher quem ia ganhar uma guerra, por exemplo. Se vem dois impérios diferentes pedir dinheiro, eles escolhendo para quem eles vão emprestar ou não, podiam decidir o resultado da batalha.
é uma escala muito grande, entendeu? Não é só ser rico. É mais ou menos como é ser bilionário hoje em dia, entendeu? Essas pessoas, assim, que eu tô tentando... Agora, por enquanto eu ainda não falei nomes, mas tirando Isaac Bravanel, mas eu vou falar outros nomes sim, mas é só para explicar como é que daí foi o fenômeno no seu apogeu, sabe? Na época já tinha essa expressão, então isso lá em 1800, 1900, quase chegando na Revolução Industrial, mas esse fenômeno tinha sido aumentado gradualmente, essa lógica de cada vez, quanto mais o tempo passava, e menos tempo, porque nunca mudou essa história dos judeus não poder ter terras. Então eles não podiam ter terras, eles deviam ter mais dinheiro, acumular mais riqueza líquida, dinheiro, que não era, teoricamente, como dizem, não era tão importante assim. Mas ao mesmo tempo que não era tão importante, as monarquias precisavam disso, porque, um exemplo assim, como é que tu vai fazer um exército, como é que tu vai fazer uma navegação? Tu tem que pagar dinheiro para as pessoas, de onde é que tu tira essas moedas de ouro? Tu tem que ter alguém que tenha essas moedas físicas para entregar para a mão das pessoas que vão trabalhar para ti. Aqui no Brasil também existiu um fenômeno muito importante, que é a questão dos novos cristãos, porque em Portugal especificamente rolou a expulsão de judeus, mas não foi só a expulsão de judeus, foi assim, forçar eles a se converter ao cristianismo. Por que eu digo forçar? Porque assim, muitos judeus continuaram praticando o judaísmo. Então, para eles serem vistos, tipo, as pessoas acreditarem que eles foram convertidos, era uma maneira de maior estabilidade, entende? Então, assim, para muitas... Eu acredito que muitos judeus, mesmo que esteja sendo dito que, tipo assim, nossa, mas eles não queriam não poder professar a fé deles. Entendo, mas eles estavam vindo de um mundo, eles não estavam vindo do mundo que eles podiam professar a fé. Eles estavam vindo do mundo que eles já eram odiados e massacrados. Agora eles estavam sendo considerados novos cristãos. Se eles fossem continuar sendo judeu escondido, e isso não, eu não acho que isso era certo, também tem que recorrer a fazer isso escondido, mas ainda assim, para quem não podia fazer de forma alguma e ainda era visto como judeu e isso era ruim, então aquele processo, inicialmente rolou isso, era visto como novos cristãos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, é até difícil refletir sobre quem era judeu há séculos atrás, por exemplo, e daí ocasiona um apagamento da tradição judaica, mas também ocasiona permite essas elites financeiras que estavam mais interessadas em fazer articulações políticas e se estabelecer no poder, maior estabilidade. Porque eles não são necessariamente vistos como judeus, apesar deles terem a fortuna de judeus. E, por exemplo, eu posso falar, o primeiro português que recebeu o direito de explorar o Brasil foi um judeu. É um cara chamado Fernão de Noronha, apesar de dizer que na época era Fernão de Loronha. Aí tem uma explicação de por que trocou L por N. Mas esse cara, que depois o nome Fernão praticamente saiu de moda e virou Fernando. Todos os Fernão viraram Fernando praticamente, e daí virou o nosso nome, obviamente, Fernando de Noronha. E esse cara literalmente foi o primeiro dono, não só da ilha, mas da exploração do Brasil. E na própria ilha em si ele nunca fez nada, mas ele explorou o Brasil sim, entendeu? Os primeiros 10 anos, entre 1501 e 1511, ele tinha o direito do monopólio da exploração. Então eu entendo como assim, ele está envolvido diretamente com aquilo que... Sabe aquela história que tu escutou? Que os portugueses vinham para cá para pegar o pau-brasil, etc. Então a gente escutou sempre isso, a gente escutou Pedro Álvares Cabral, portugueses pegar pau-brasil, mas a gente não escutava especificamente o nome Fernando de Noronha e nem que ele era um novo cristão, e que ser novo cristão quer dizer que ele era um judeu. Então essa era a pergunta. Como é que o judeu, que estava vivendo nesse mundo de supostamente extrema instabilidade financeira, instabilidade do povo judaico, que eles podem ser mortos a troco de nada, como é que o judeu era um dos mais ricos a ponto de poder receber ele pode fazer o monopólio da exploração porque tem que ter dinheiro para explorar. Quem pode sair daqui de Portugal, ir até lá, coletar coisas, trazer para cá? Tem que ser alguém que tem muita grana. Então o ponto é, Fernão de Noronha não era só um judeu, não era só um novo cristão. Ele era o que depois seria chamado de judeu da corte, entende? Só que ainda não existia essa expressão, mas quanto dinheiro tu acha que ele tinha para receber esse privilégio? Sabe? Tu acha que o rei fez isso por boa vontade, porque ele gostava, porque ele preferia o Fernão de Noronha? Talvez, mas talvez era porque ele era muito, muito rico e ele ia poder fazer uma exploração, né? Assim como eu disse, a exploração de Colombo, ao contrário do que o Silvio diz que foi feita pelo que o ancestral dele viabilizou, na história oficial de hoje em dia não dizem que foi o ancestral do Silvio, mas dizem que foi outro judeu. Aqui no Brasil também, depois, alguns séculos depois desse, porque no começo foi justamente esse cara o primeiro novo cristão. E não só ali, tipo assim, dentro da embarcação de Pedro Álvares Cabral havia novos cristãos, portanto judeus. Então mostra essa presença judaica no Brasil desde sempre, é que nem a miscigenação, todas essas coisas chegam no Brasil aqui, até antes mesmo do início do colonialismo, se a gente for parar para pensar por esse lado. Eu vou até abrir deixa eu primeiro terminar esse raciocínio, porque depois eu
eu estou descobrindo tanta coisa que é difícil ordenar os pensamentos, transmitir para vocês com a seriedade, mas com as informações necessárias para sintetizar a informação e não desvirtuar e não entender porque isso não é importante. É importante sim, porque faz a gente entender melhor a narrativa histórica, entender diferentes figuras de poder, diferentes passados, muitos entrelaços políticos que hoje em dia parecem que as pessoas fazem questão de fazer que não existiram, sabe? Mas vamos continuar então para a linha de raciocínio. Que basicamente assim, existia um Gaspar da Gama, que ele estava dentro da navegação de Pedro Álvares Cabral. Esse Gaspar da Gama, ele era um judeu que agora tinha se tornado novo cristão, mas ele entra no cânon histórico ainda como judeu, e ele é conhecido por Vasco da Gama. O Vasco da Gama estava lá na Índia, não é sabido como esse Gaspar da Gama estava lá, e daí, se ele já tinha esse nome, mas foi o Vasco da Gama que deu o nome dele para ele, que daí, o que isso quer dizer? O Vasco da Gama gostou muito dele, eles viraram irmãos, ou só quis proteger ele porque viu que ele era um cara muito valioso, porque tão logo ele voltou para Portugal, Gaspar da Gama, não o Vasco da Gama é português, digamos assim, mas tão logo o Gaspar da Gama voltou para Portugal, ele recebeu esse nome para ficar seguro, e ele era judeu, sabia que ele era judeu, só que ele era muito inteligente, certo? Ele era rico também, porque na época que eu ouvi falar também, primeiro o nome dele não falava sobre isso, mas ele era muito inteligente, ele sabia falar vários idiomas, e daí também a gente tem que refletir como é que essas pessoas se tornavam essas coisas, diplomatas e polimatas, sabe? De saber se relacionar com várias culturas. Porque tem isso, na narrativa histórica os judeus eram expulsos dos lugares. Só que o ponto é, nem todo judeu era expulso dos lugares onde eles já estiveram. Então chegou um momento histórico que todas as maiores cidades do mundo tinham judeus, mas não era judeu qualquer. Era um judeu rico, um judeu poderoso, que foi permitido continuar lá. Não só permitido, foi incentivado, meio que pediram para continuar lá. Foi tipo assim, estamos se livrando da grande maioria do povo judeu, mas a elite judaica fica, por favor, sabe? Aí tinha um momento que tinha judeu em Londres, tinha judeu em Viena, tinha judeu no Império Turco Otomano, que era uma grandíssima potência e que teoricamente os católicos não tinham acesso, porque teoricamente católico e muçulmano não se conversavam, mas aparentemente a elite judaica podia transitar em qualquer lugar por causa da questão financeira, porque aí eles que tornavam os projetos reais, né? Império Turco Otomano, Viena, Frankfurt, sabe? Todas essas cidades que eram os centros urbanos e financeiros e intelectuais. Então tinha judeu em tudo quanto é lugar no mundo e eles se conversavam sobre o que eles sabiam. Então a elite judaica se tornou muito versada nessa coisa de conseguir negociar, de fazer negociações internacionais, muito antes do mundo moderno, porque teoricamente então os monarcas cristãos tinham que ficar no lugar onde eles mandam, porque se tu é um monarca, tu sai fisicamente onde tu manda, a chance de quando tu voltar já tiver alguém sentado no teu trono e ter organizado a estrutura de poder é gigantesca. Então os monarcas nunca podiam sair dos seus feudos, do lugar onde eles mandavam, e estavam constantemente com medo de outro cristão vir tirar o trono dele, né? Matar ele, um parente, um primo, um tio, esse tipo de coisa. Então assim, por todas essas questões os judeus se tornaram essa casta privilegiada, entendeu? Tipo assim, que é uma dinâmica que de maneira alguma quer dizer que é a experiência da maioria do povo judeu, mas ainda teve uma elite financeira que esteve por trás de todos esses projetos, sabe? Literalmente o colonialismo, por exemplo, essas companhias das Índias que a gente ouve falar, eram financiadas por eles, essas navegações dos portugueses eram financiadas por eles. Muitas vezes judeus que já nem moravam em Portugal por causa dessa questão de ter sido expulso de lá, mas era judeu que morava agora na Holanda, porque também tem toda essa ligação. A Holanda sempre foi um lar pro povo judeu, sabe? Por exemplo, toda essa questão de confronto entre os portugueses e os holandeses que rolou aqui no Brasil, quando as pessoas falam holandeses, também pode ser dito os judeus, porque os holandeses só estavam lá porque os judeus estavam junto com eles e financiando eles, sabe? E depois eles foram lá pros Estados Unidos e fundaram a cidade de Nova York. Então, assim, muitos eventos históricos grandes e importantes têm envolvimento do povo judeu, só que as pessoas não comentavam muito, porque é muito importante sustentar a narrativa, que é real, da perseguição e massacre do povo judeu. Só que as pessoas, ao mesmo tempo, têm que falar que existia, nem todo judeu era tratado da mesma forma, sabe? Literalmente, eles recebiam dizem que o judeu, durante uma época lá na Europa, lá para 1100, 1200, ele tinha que usar uma identificação. E já tinha um povo judeu que não precisava usar aquela identificação, sabe? Então, assim,
sempre mostrou uma clara preferência por uma minoria que arrecadou muita riqueza de uma forma artificial por essas leis que foi colocado na sociedade e criou propositalmente uma elite financeira muito, muito, muito rica. E daí, falando para o mundo moderno, só uma ponta que eu vou deixar, que eu vou ter que desenvolver mais ainda sobre essas questões. Eu ainda nem mencionei também alguns outros nomes de figuras judeus importantes, para dar nomes mesmo para quem quiser pesquisar. Depois do primeiro século, que foi dominado por Fernão de Noronha, e esses primeiros judeus que estavam... Tem mais um que dá para comentar, um outro cristão novo que estava na navegação do Pedro Álvares Cabral, que é o mestre João, um que tem uma carta escrita por ele também, assim como existe uma das poucas cartas que existe da navegação do Pedro Álvares Cabral. A mais famosa é do Pero Vaz de Caminha, e tem outra que é de um sujeito chamado Mestre João, que ele era um astrólogo. Entenda que astrólogo na época não era pouca coisa, e cosmógrafo também, então ele fazia mapas, então com certeza era um cara assim bem renomado, bem inteligente, etc. E ele estava também na navegação do Pedro Álvares Cabral, sabe? Também era um cristão novo, também era um judeu, na chegada aqui do povo português. Então assim, houve esse apagamento histórico do povo judeu, mas também não é uma coisa assim, não é assim, apagamento histórico tão puro e simplesmente porque querem esquecer que as pessoas querem esquecer que o povo judeu existe. Porque a gente nunca esqueceu, não tem como esquecer, mas quiseram fazer as pessoas esquecer que o povo judeu estava envolvido em muitas coisas que nós condenamos e condenamos os outros povos envolvidos, entendeu? Eles estavam envolvidos, enquanto estava rolando o colonialismo, eles estavam envolvidos. Enquanto estava rolando a escravização dos povos africanos, eles estavam envolvidos. Enquanto estava rolando o tráfico de escravos, porque uma coisa é escravizar as pessoas, outra coisa é traficar, fazer... Quem é que podia viabilizar esse transporte? Que a gente falava, sempre condenou nos últimos 300, 400 anos. Não, durante esse tempo ainda eram... Nos últimos 200 anos a gente tem condenado essas coisas, ou 150 anos, vamos ser ainda mais recente. Mas tão logo abolimos a escravidão, a gente está falando mal disso, né? A gente está condenando e falando que foi absurdo. Os judeus também estavam envolvidos, entende? Eles também estavam participando, eles estavam financiando, inclusive, esses projetos. Pagavam, porque ninguém ia ficar fazendo essas viagens à toa. Ninguém ia se arriscar a sua vida, os navios não iam ser colocados no mar sozinho, sabe? Então muitos dos financistas desses projetos gigantescos que fizeram a história do mundo, sabe? As catedrais gigantescas do cristianismo foi financiado também com esse dinheiro. Então não é pouca coisa, então não é uma informação que... Eu acho engraçado que ficou tanto tempo assim meio que oculta, sabe? E meio que tu só vai encontrar essas coisas fazendo as perguntas certas. E outros nomes de judeus dentro do segundo século que fizeram bastante diferença é uma família chamada Curiel, que é Jacob Curiel, o outro é David Curiel, inclusive eles tinham nomes portugueses. Um dele era Lopo Ramírez, se eu não me engano, e o outro era Duarte, não vou me lembrar, mas o Duarte é alguma coisa com nome bem brasileiro desses nomes antigos. Então eles recebiam uma verdadeira identidade quando se tornavam um novo cristão, recebiam uma verdadeira identidade que era o nome público dele. E esse nome Jacob Curiel era só o nome que ele era tratado dentro da comunidade judaica dele, que ainda existia escondida. Só que daí é o ponto, entendeu? Eu não tô achando que é legal eles tinham que ficar na religião dele oculta. Era ruim essa parte. Mas o ponto é que, independentemente disso, eles ainda eram muito poderosos, eles ainda estavam envolvidos diretamente com o comércio, com as elites, e envolvidos diretamente com o tráfico de escravos. Esses caras, por exemplo, eles foram muito importantes para a existência do Brasil Império. Financiaram, tipo na época colonial, antes de ficar independente, mas eles que permitiram que Portugal ficou 100, 150 anos explorando aqui. Essa família Curiel, especificamente, e tem outros nomes assim, sabe? Mas eu não vou ficar jogando um monte de nome na cara de vocês, é só vocês pesquisarem e vai ver que existem um monte dessas figuras. São, sabe, não é totalmente histórico, real, só que eu não estou fazendo alarmismo, só para mostrar que tem um monte de gente diferente, poderosa, com dinheiro, com influência na história do Brasil. Inclusive também eu vou deixar uma deixa para outro programa falar sobre, inclusive, a presença de judeus nos bandeirantes. E uma narrativa bem diferente da visão do que a gente tem nos bandeirantes. Que eu acho que a maioria de vocês não sabe, tipo, muitas pessoas não sabem nem a visão original dos bandeirantes, que durante muito tempo ninguém falava sobre eles. Aí depois começaram a falar, aí depois começaram a questionar essa narrativa que foi construída em cima dos bandeirantes reais. E depois agora tem essa nova versão que envolve o fato de muitos bandeirantes serem judeus ou cristãos novos. E isso afeta muito até a questão étnica do Brasil. De uma forma étnica, muitos de nós somos judeus. Eu, provavelmente, tu que está me escutando pode ser também. Então a gente tem que discutir muito sobre o que a palavra judeu quer dizer exatamente. Porque se é ter sangue de alguma etnia judaica, muitos de nós somos. Então, assim, não pode ser algo tão abrangente assim. Tem que ter alguma outra
uma definição, porque etnia não é só isso, né? Não é só um tipo de sangue no teu corpo, senão nós seríamos, sei lá, neandertais, e nenhum de nós é neandertal, apesar de ter sangue neandertal no DNA de algumas pessoas vivas. Mas enfim, nossa, tirando a questão disso no mundo moderno, eu não sei se dá pra falar isso nesse vídeo, ou se eu guardo isso pra outro.